Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos começar agora o programa Palavras de Vida da Arquidiocese do Rio de Janeiro, um programa de entretenimento religioso de nossa arquidiocese que entra agora na sua casa. Olá, muito bom dia para você que nos acompanha em mais uma manhã de domingo no Palavras de Vida, o programa oficial da Arquidiocese do Rio de Janeiro aqui na TV Brasil. Vem chegando e já clica no sininho para ativar as notificações do nosso canal lá no YouTube. É o @Palavras de Vida TV Brasil. Perdeu alguma edição do programa? Não tem problema. Por lá você encontra todos os episódios que já foram ao ar e ainda confere algumas reportagens especiais. Corre e se inscreve para não perder tempo. Aproveita e segue a gente também no Instagram, é o @palavrasdevida.arquirio. Por lá você pode deixar o seu comentário ou sugestão de tema que gostaria de ver aqui no programa. A gente está ansioso para ouvir você aí da sua casa. Como de costume, a gente começa com a catequese com o Papa Francisco e você confere agora a mensagem de sabedoria que o Santo Padre tem para nós. Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Segue agora, então, com Bianca Fracalvieri, a leitura em português. Leitura do Evangelho de São Lucas. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito. Palavra da salvação. E agora, então, depois da leitura nas diversas línguas do Evangelho de São Lucas, nos preparamos, então, para a catequese do Santo Padre, nesta quarta-feira. É a 7ª catequese do ciclo de catequeses, o Espírito e a Esposa. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Subito dopo il suo battesimo nel Giordano, Gesù fu condotto dallo Spirito. Imediatamente após seu batismo no Jordão, Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado pelo diabo, assim diz o Evangelho de Mateus. Non è di Satana, ma di Dio. A iniciativa não é de Satanás, mas de Deus. Gesù obbedisce a una ispirazione dello Spirito. Ao ir para o deserto, Jesus obedece uma inspiração do Espírito Santo, não cai na armadilha do inimigo. Não. Superata la prova, egli è scritto. Depois de superada a provação, ele, está escrito, regressou a Galileia no poder do Espírito Santo. Gesù nel deserto si è liberato di Satana e ora Jesus, no deserto, libertou-se de Satanás e agora pode libertar de Satanás. è quello che gli evangelisti mettono in luce con le numerose storie di É isso que os evangelistas destacam com as numerosas histórias de libertação de possessos, de possuídos. Jesus diz aos seus adversários: se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então chegou a vós o reino de Deus. E Jesus expulsa os demônios com a inspiração do reino de Deus. Oggi assistiamo a un strano fenomeno. Hoje assistimos a um estranho fenômeno relacionado ao demônio. Culturali si ritiene che semplicemente Num determinado nível cultural, acredita-se que ele simplesmente não exista. simbolo Seria um símbolo do inconsciente coletivo dell'illusione, ou da alienação, enfim, uma metáfora. ma la più grande astuzia del demonio Mas a maior astúcia do demônio é nos convencer de que ele não existe. Como alguém escreveu, é astuto. ci fa credere che Ele nos faz acreditar que ele não existe. così E assim, domina tutto, domina tudo. è furbo. É esperto. Eppure il nostro mondo tecnologico, No entanto, secolarizzato, nosso mundo tecnológico e secularizado está repleto de mágicos, de ocultismo, de espiritismo, astrólogos, vendedores de encantos e amuletos e, infelizmente, de verdadeiras seitas satânicas. porta, il diavolo è rientrato Tendo sido expulso pela porta, o demônio voltou, dalla fede, pode-se dizer pela fé,
expulso pela fé, regressa com a superstição. E se tu és supersticioso, inconscientemente estás dialogando com o diabo. E com o diabo não se dialoga. A prova mais forte da existência de Satanás não se encontra nos pecadores ou nos possuídos, mas nos santos. Mas como isso, padre? Sim, é verdade que o demônio está presente e age em certas formas extremas e desumanas do mal e da maldade que vemos à nossa volta, mas dessa forma, porém, é praticamente impossível chegar, em casos individuais, à certeza de que realmente é ele, que se trata dele, dado que não podemos saber exatamente onde termina a sua ação e começa o nosso próprio mal. Por isso, a Igreja é sempre muito prudente e rigorosa no exercício do exorcismo, ao contrário do que acontece, infelizmente, em certos filmes. É na vida dos santos, precisamente ali, que o diabo é obrigado a sair à luz, a estar contra a luz. Mais ou menos, todos os santos e grandes crentes testemunham a sua luta contra essa realidade sombria, e não se pode honestamente presumir que todos tenham sido iludidos ou simples vítimas dos preconceitos do seu tempo. A batalha contra o demônio, contra o espírito do mal, se vence como Jesus a venceu no deserto, com a palavra de Deus. Vejam que Jesus não dialoga com o demônio. Nunca dialogou com o demônio. Ou o expulsa, ou o condena, mas nunca dialoga. E no deserto, responde não com a sua palavra, mas com a palavra de Deus. Irmãos e irmãs, nunca dialoguem com o diabo. Quando vem aquela tentação, seria bonito isso, é belo isso, aquilo. Parem. Abrem o coração ao Senhor, rezem a Nossa Senhora e o expulsem, como Jesus nos ensinou a expulsá-lo. São Pedro sugere também outro meio, de que Jesus não precisava, mas nós sim precisamos, a vigilância. Sede sóbrios e vigiai. Vosso inimigo, o diabo, anda à vossa volta como um leão que ruge procurando a quem devorar. E São Paulo, por sua vez, adverte, não deis lugar ao diabo. Depois de Cristo, na cruz, ter derrotado para sempre o poder do príncipe desse mundo, o diabo, dizia um padre da igreja, o diabo está amarrado como um cão em uma corrente. Não pode morder ninguém, exceto aqueles que, desafiando o perigo, se aproximam dele. Pode ladrar, pode insistir, mas não pode morder, exceto aqueles que o querem. Se tu és um tolo e vai próximo do diabo, diz, como está tudo, arruína tudo. Distância do diabo. Com o diabo não se dialoga. O expulsa e se toma distância dele. E nós, todos nós, temos experiência de como o diabo se aproxima com alguma tentação. Tentação dos 10 mandamentos. Quando nós ouvimos isso, ou sentimos isso, pare, distância. Não se aproximar do cão ligado com uma corrente. Por exemplo, a tecnologia moderna, para além de muitos recursos positivos que devem ser apreciados, também oferece inúmeros meios para dar lugar ao diabo. E muitas vezes aí se cai. Pensemos na pornografia online, por detrás da qual existe um mercado próspero. Todos sabemos disso.
é o diabo que trabalha ali. E questo è un fenomeno assai diffuso. Esse é um fenômeno muito difundido contra o qual os cristãos devem, no entanto, precaver-se cuidadosamente e que devem rejeitar vigorosamente. Qualsiasi telefonino Porque qualquer celular ha accesso a questa tem acesso a essa brutalidade, questo linguaggio del demonio. a essa linguagem do demônio, a pornografia online. La consapevolezza dell'azione del diavolo nella A storia consciência da ação do diabo na história não nos deve desanimar. pensiero finale E o pensamento final in questo caso deve ser também, nesse caso, c'è sicurezza, de confiança e de segurança. vattene via. Somente com o Senhor. Cristo ha vinto il Vá demonio. embora. Cristo derrotou o demônio e deu-nos o Espírito Santo Sua vittoria. para fazer nossa sua vitória. L'azione del nemico può volgersi A própria ação do inimigo pode ser aproveitada em nosso favor se, com a ajuda de Deus, a fizermos servir para a nossa purificação. Chiediamo perciò allo Spirito Roguemos então ao Espírito Santo, con le parole com as palavras do hino Veni Creator. Afastai para longe o inimigo, dai-nos a paz sem demora, ci fa da guida e assim, guiados por vós, ogni male. evitaremos Attento, todo o mal. Estejam atentos. il diavolo è furbo, ma noi O diabo é con la grazia di esperto, mas nós cristãos, com a graça de Deus, somos mais espertos que ele. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Hoje falamos sobre a ação diabólica no mundo. Ora, a astúcia do diabo é fazer crer que ele não existe, que se trata de uma metáfora. Sua ação, porém, é desmascarada não só nos casos de possessão e obsessão, mas também em toda a sua ação contra a vida e a fidelidade dos santos. Todavia, o testemunho dado por eles supera e revela os planos diabólicos. Imitando a Jesus, que no deserto venceu o maligno, golpeando-o com a força da palavra, também nós podemos vencê-lo. Para isto, devemos vigiar e não dar espaço ao demônio. E não faltam as tentações no atual mundo tecnológico, sendo fácil cair em certas armadilhas, como a pornografia, contra a qual se deve estar atento e vigilante. Apesar de toda a insídia do mal, coragem. Deus sempre vence toda a trama satânica com a potência do Verbo Divino e do Espírito. E agora, então, o canto do Pai Nosso em latim e a bênção do Santo Padre, que conclui, então, a audiência geral de hoje. Dominum Vobiscum, Et cum spiritu sit tuo, nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in aiutorium nostrum seculum, in nomine Domini. qui feci celum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. E agora a gente vai direto para o Vaticano conferir as últimas informações diretamente de Roma. É a nossa editoria internacional, onde conferimos as últimas notícias da Igreja no mundo. Olá, Vinícius. O Papa conclui neste domingo a sua 46ª viagem apostólica internacional que o levou a Luxemburgo e Bélgica. Foram 4 dias de peregrinação ao coração da Europa, em que tocou os temas da paz,
do clima, da migração e dos abusos. Já esta semana marca a abertura da segunda e última etapa do Sínodo sobre a Sinodalidade, que concentrará os trabalhos aqui no Vaticano durante todo o mês de outubro. Mas agora queremos destacar a participação do Papa no encontro com as lideranças dos movimentos populares. Francisco respondeu a quem o critica por falar demasiado dos pobres. Algún hermano me ha dicho: padre, usted habla mucho de los pobres y poco de la clase media. Puede ser cierto. Y por eso le pido perdón. Cuando el Papa habla para todos, porque la Iglesia es para todos, pero no puede sustraerse de la centralidad de los pobres en el Evangelio. Y esto no es comunismo, es Evangelio puro. No es el Papa, sino Jesús quien los pone al centro, en ese lugar. Es una cuestión de nuestra fe y no se puede negociar. Se vos não aceptás isso, não sos cristiano. Do Vaticano, Bianca Fracalvieri para o programa Palavras de Vida. Na semana que vem nós voltamos com mais novidades diretamente de Roma. E no próximo bloco, fique por dentro dos acontecimentos da igreja aqui no Brasil, direto de Brasília, no boletim da CNBB. A gente vai para um rápido intervalo, mas fique por aí, porque a gente volta já já.